Características embrionárias. O corpo geralmente é fusiforme e são divididos em 4 partes: cabeça, pescoço, tronco e cauda. O pescoço desproporcionalmente longo para o equilíbrio, balanceamento e armazenamento de alimento. Os membros pares com os anteriores, geralmente modificados para o voo. Os posteriores são fortes e adaptados para correr, caminhar, nadar ou saltar. Pés com 4 dedos em geral. A cobertura epidérmica por penas e escamas nas pernas, derme e epiderme, delgadas, sem glândulas sudoríparas, presença de glândula oleosa na cauda, pina do ouvido rudimentar. O esqueleto completamente ossificado, com cavidades aéreas nos ossos. Os ossos do crânio e da coluna são ligados por um côndilo occipital, presença de pico, ausência de dentes, cauda curta, externo, com ou sem quilha, osso único no ouvido médio. Tem o sistema nervoso com 12 pares de nervos cranianos. O sistema circulatório com 4 câmaras no coração, com arco aórtico direto persistente, sistema porto-renal reduzido, células sanguíneas vermelhas nucleadas. Morfologia das aves. São raque, barbas, barbulas. Sistema de reprodução: aves selvagens, monogâmia, aves domésticas, poligâmia, modelo de reprodução, ovoviviparidade. Sustentação: as primeiras aves eram insetivoras e evoluíram devido à abundância desse alimento. A vantagem de voar possibilitou a exploração dessa fonte alimentar em outros nichos. Outros carnívoros utilizam vermes, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e até outras aves. Existem também aves herbívoras, nectivoras e omnívoras. Sustentação: as primeiras aves eram insectívoras e evoluíram devido à abundância desse alimento. A vantagem de voar possibilitou a exploração dessa fonte alimentar em outros nichos. Outros carnívoros utilizam vermes, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e até outras aves. Existem também aves herbívoras, nectivoras e omnívoras. Respiração: a estabilidade ventilatória durante o repouso, que age para ajustar a quantidade e o padrão de ventilação para conseguir gases arteriais sanguíneos relativamente constantes durante a condição de repouso e é efetuada pela influência de muitos impulsos aferentes de receptores periféricos e centrais no oscilador respiratório central no cérebro, o qual, por sua vez, controla os motoneurônios que inervam os músculos respiratórios. Circulação: o sistema circulatório das aves consiste de um coração mais os vasos que transportam os nutrientes, oxigênio, o dióxido de carbono, produtos residuais, hormonas, calor. Revestimento: as aves possuem o seu corpo revestido por penas e as penas têm a sua origem na epiderme. O sistema nervoso das aves apresenta 12 pares de nervos cranianos, sendo que o seu encéfalo é o mais desenvolvido do que nos répteis. As aves são animais homeotérmicos capazes de regular a temperatura do corpo independente da temperatura ambiente, graças a um centro termorregular localizado no sistema nervoso central. Esses animais conseguem manter a temperatura entre 40 e 42 graus Celsius. As aves são animais vertebrados, como dioicos, possuem sexos separados, e ovíparos se reproduzem através de ovos. A classificação das aves é um assunto espantosamente complexo e controverso. A maioria dos biólogos acredita que existem cerca de 1.900 espécies de aves, e todas elas pertencem à classe Aves. Mas a forma como elas estão interligadas ainda está em discussão. Durante séculos, cientistas utilizaram características internas e externas para classificar as aves, agrupando-as de acordo com a estrutura do esqueleto,
forma de bico, tamanho, cor e outras características visíveis. Mas este não se mostrou o método mais confiável ao longo do tempo. 3 curiosidades sobre aves. A primeira, em todo o mundo existem mais de 8.500 espécies de aves. Segunda, o passarinho consegue quebrar a casca do ovo quando nasce porque lhe convém um dente especial, próprio para quebrar a casca. O filhote leva 2 dias para quebrar a casca, depois disso ele perde esse dente. Terceira, o condor é a maior ave de rapina do mundo. Suas asas podem medir 3 metros de uma ponta a outra.